Olá, gente, sejam todas e todos bem-vindos ao nosso canal Frônesis. Mais uma vez estamos aqui, né, para dar continuidade mais um vídeo, né, do nosso curso sobre o brincar, a brincadeira, a ludicidade, ou seja, as noções propedêuticas, né, as noções gerais no que diz respeito a essa temática. E estamos tomando por base, né, a obra do Huizinga, né, o Homo Ludens, onde nós estamos nesses últimos vídeos trabalhando, né, os capítulos, né, desse livro. E esse vídeo é o vídeo que a gente encerra a obra do Huizinga, o Homo Ludens, né? Então eu vou condensar aqui, né? Então na verdade essa aula ela diz respeito aí ao capítulo 7, 8, 9, 10, 11 e 12. São muitos capítulos, mas que eu vou condensar, tá? E aí a gente vai partir para uma nova etapa, né? Uma nova fase aí do nosso curso, trabalhando aí outras obras, né, e outros textos, fazendo outras discussões, porque de fato a obra do Huizinga, o Homo Ludens, é de fato assim uma base muito importante. Eu me chamo Marcelo Ribeiro, sou professor da Universidade Federal do Vale do São Francisco. Nós estamos aqui, como eu costumo chamar, nesta sala de aula, na nossa sala de aula, às margens do Rio São Francisco. Daí eu estou falando aqui da margem baiana de Juazeiro da Bahia. Então, mais uma vez, né, sejam bem-vindas e bem-vindos. Bom, retomando um pouco a tese, né, principal do Huizinga, né, no Homo Ludens, o que o Huizinga vai colocar é que a natureza lúdica, existe uma natureza lúdica, né, do ser humano, há uma dimensão lúdica do ser humano, né? E que essa dimensão lúdica é uma dimensão que propicia, uma dimensão propiciadora da civilização, né, da cultura, né? Não que a cultura ela é um derivado do jogo, né? Mas é como um derivado, como uma causa e um efeito. Mas os elementos presentes na dimensão lúdica, no jogo, e esses elementos eles são trabalhados, eles são demonstrados inclusive pelo Huizinga em vários aspectos, né, da vida humana. Então essa dinâmica, esses elementos lúdicos, eles fundam, né, de uma maneira muito primária, original, né, primordial, eles fundam a cultura. Então, na verdade, a obra do Huizinga, partindo dessa tese, ele vai demonstrando isso, né, na relação, por exemplo, com o conhecimento, com as artes, né, com a guerra, né, com o direito, tá? Com a poesia. Então ele vai demonstrando que a arte, a guerra, a poesia, o direito, o conhecimento, a filosofia tem no seu nascedouro esses elementos lúdicos, né? Então, por exemplo, na função, no capítulo 7, né, que é o capítulo que ele vai falar do jogo e da poesia, por exemplo, né, ele diz assim: a poiesis é uma função lúdica, né, ou seja, a poiesis ela desempenha a poesia, né, em seus primórdios, né, ela tem os elementos lúdicos, como por exemplo, como ele coloca, né, a questão do jogo de palavras, né, o jogo de sons, né, os efeitos que decorrem, né, desse jogo de palavras, desse jogo de sons, né,
a poesia como uma brincadeira também simbólica, né? A poesia trazendo desde do elemento da improvisação, né, como um jogo, né, mas também a poesia com suas regras, né, com suas métricas, né, e aí ele dá vários exemplos, né, de poesias nas diversas sociedades, culturas, histórias, né, como o haikai, né, e outros exemplos de poesias de diversas culturas. E também quando o Huizinga ele observa, né, e ele evidencia que essa dimensão lúdica e do jogo está nas bases primárias, né, da civilização, nesses vários aspectos, como a poesia, a filosofia, etc., né, ele também identifica que nesse estágio da humanidade, né, o jogo, o sagrado, o festivo, né, são elementos que estão imbricados, emaranhados, eles estão muito presentes, né? Então, por exemplo, nesse capítulo 7 ele vai dizer assim, olha, toda poesia tem origem no jogo. O jogo sagrado do culto, o jogo festivo da corte amorosa, o jogo marcial da competição, o jogo combativo da emulação da troca e da inventiva, o jogo ligeiro do humor e da prontidão. Então ele traz também, né, a ideia, como eu estava falando, da ordenação rítmica, né? Então a ordenação rítmica ou simétrica da linguagem, a acentuação eficaz pela rima ou pela sonância, o disfarce deliberado do sentido, a construção sutil e artificial das frases, tudo isso poderia consistir-se em outras tantas manifestações do espírito lúdico. E aí, de forma semelhante, né, ele vai também demonstrar as formas lúdicas da filosofia, né, mostrando, por exemplo, no seu nascedouro, né, mostrando o quanto a filosofia ela está próxima, por exemplo, das sabedorias populares, né, dos mitos. E aí o Huizinga ele faz uma espécie de uma genealogia da filosofia, né, demonstrando aí níveis que essa filosofia, que o pensamento filosófico vai se constituindo ao longo do tempo, e ele vai também sublinhando as características, né, lúdicas e do jogo no pensamento filosófico. Mas ao mesmo tempo ele vai demonstrando que essas marcas, né, que essas evidências da dimensão lúdica, do jogo no pensamento filosófico, na filosofia, vai se esvaindo, né, vai se desbotando, né, ao longo do tempo, de modo que mais recentemente, nos estágios mais finais, não fica tão evidenciado assim, essa manifestação, essa presença do jogo e da ludicidade no pensamento filosófico como era outrora. De modo semelhante, também nas formas lúdicas da arte, né, no capítulo ele vai discorrer, né, e seguir uma mesma linha, né, de raciocínio e de desenvolvimento, né, até chegar, de fato, agora nos últimos capítulos do livro, que seriam as culturas em períodos subespécie lude, que ele chama, né, de cultura subespécie lude, e o elemento lúdico da cultura contemporânea. E aí eu acho que tem uma coisa assim muito importante que o Huizinga ele traz no final, que é o seguinte: considerando que a dimensão lúdica, né, a dimensão do jogo é algo inexorável, né, do ser humano, inclusive como fundamental, né, para toda a criação humana, né,
dando formas, né, do ponto de vista da cultura, né, em seus vários elementos, poesia, arte, etc., filosofia, né, entendendo essa gênese, né, na história humana, e que em certos momentos, sobretudo aí dos mais recentes, há uma espécie de distanciamento, né, dessa natureza lúdica, né, nas suas manifestações, como por exemplo, inclusive a partir de uma análise do que ele faz, do que é essa dimensão lúdica, de como ela se caracteriza e do que não é o jogo, por exemplo. Então, o jogo, por exemplo, tem uma condição que é muito importante, que é a não seriedade do jogo, né? Embora o jogo, ao ser jogado, ele seja vivido de maneira muito séria. Então, quando a gente está envolvido em um jogo, em uma brincadeira, a gente está, né, de fato ali é algo sério, mas é um sério no sentido lúdico, da vivência lúdica. Mas se o jogo ele é tomado de antemão como uma coisa séria, a experiência lúdica ela já se dissolve ali, né? Ela já se dissolve ali, tá? Tem a questão dos limites também, das regras, né? Então o jogo, a brincadeira, né, também se caracterizam por delimitações, por campos. Vimos isso aí no vídeo da gente. Mas quando essas regras, essas delimitações se perdem, né, também isso compromete a natureza do jogo. Então, o que o Huizinga vai estar trazendo, e que eu considero muito interessante nesses últimos capítulos, é esse questionamento. Quer dizer, mesmo considerando que somos homo ludens, né, a contemporaneidade, né, tem proporcionado, né, uma cultura ou culturas, uma civilização, de modo que a ludicidade esteja em decadência, quer dizer, está se definhando, está se desbotando, está perdendo sua potência. Ou seja, a nossa vida hoje, né, é uma vida seria uma vida menos potente do elemento lúdico. O Huizinga vai dizer que sim, né? O Huizinga vai dizer que sim, vai dizer que, olha, as formas modernas, né, contemporâneas de vida, de existência, são formas com menos expressividade, com menos potência da natureza lúdica, né? E aí eu acho fantástico isso, porque o Huizinga, né, que escreveu esse livro no século passado, na primeira metade do século passado, produz, né, uma obra que converge com uma série de trabalhos que existem atualmente, né, sobre justamente a necessidade da gente resgatar, né, essa dimensão lúdica, né, na nossa vida, tá? Na nossa vida. Inclusive, também temos alguns vídeos aqui onde falamos, né, nós falamos um pouco sobre isso. Por exemplo, a importância da brincadeira no desenvolvimento, na aprendizagem, na formação, né? Claro que com todo aquele olhar crítico de não subordinar, né, a brincadeira a finalidades, a não instrumentalizar, né, mas reconhecer, né, que a dimensão lúdica é uma dimensão muito importante, né, para uma vida criativa, né, para uma vida saudável, para a potência da vida, né, para o sentido de realização, inclusive para a própria produção de sentido. E aí a gente encerra, né, essa série de vídeos, né,
dedicada aí à obra dos Ingomu Ludens, ao mesmo tempo que abrimos uma porta, né, para fazer uma discussão agora, talvez assim, mais crítica do contemporâneo e tentar entender aí os diversos meandros aí dessa dimensão lúdica na contemporaneidade, ok? E também a gente dando sequência, né, àquela nossa proposta, né, de trazermos sempre algumas histórias de brincadeira, né? Hoje nós vamos trazer a história de minha tia, que é uma pessoa incrível, que é a Maria Luísa Ribeiro Rudner, que eu tenho uma grande admiração por ela, uma pessoa que tem uma história de vida muito, muito bonita, e que ela nos cedeu aí algumas de suas histórias, uma história pelo menos, ou duas, a gente vai colocar aqui, vai editar, e a ideia é que ainda nesse vídeo, né, a gente possa trazer a história dela e comentar brevemente alguns aspectos. Apesar de eu ser mulher, quando eu era criança, eu brincava, só tinha irmãos, homens, brincava com eles, me jogava nas brincadeiras com eles também. E assim, uma das coisas que eu gostava, que era, se eu tivesse a oportunidade, eu pegava, era o carrinho de rolimã. Então, sempre eu estava descendo, morávamos no Santo Agostinho, e aí, como o Roberto falou mesmo, brincadeiras eram nas ruas. As brincadeiras eram na rua, porque a rua era livre, hoje as crianças moram em condomínio, e isso tudo uma diferença muito grande. Essa rua tinha uma ladeira, e a gente descia aquela ladeira ali, no carrinho de rolimã, não sei como se esborrachava toda. Era no passeio que a gente andava com o carro. Mas era muito bom, era divertido demais. A gente aproveita, né, para convidar vocês a enviarem suas histórias, podem enviar aí pelo e-mail ou por mensagem na própria descrição aí daqui do YouTube, do nosso canal, onde vocês podem responder, entrar em contato ou ver uma outra forma de vocês enviarem. Pode ser um pequeno vídeo, um vídeo de 1 a 2 minutos, ou pode ser por escrito, áudio, como vocês quiserem. A gente dá um jeito aqui e disponibiliza no nosso canal, cria essa integração, né, desses momentos assim mais reflexivos, de discussão, com uma história de brincadeira, ok? Grande abraço aí para todo mundo.